Olá, eu sou o professor Altemir, do Vestibular Enem, e eu estou aqui para falar com vocês sobre mais uma obra indicada como leitura obrigatória no vestibular. Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, o Mayombe, do Pepe Tela. Uma das obras mais importantes da literatura africana de língua portuguesa, literatura produzida naqueles países que foram colônias de Portugal até recentemente aí. O Mayombe é do Pepe Tela, e o Pepe Tela é esse escritor aqui, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Pepe Tela é um pseudônimo, um nome artístico, e é exatamente a tradução por uma das línguas, um dos dialetos lá de Angola, de pestana. Pepe Tela significa pestana, que ele acabou adotando como nome artístico aí. Pepe Tela é filho de imigrantes portugueses, nasceu em Angola em 1941 e acabou se tornando, como eu falei, um dos maiores escritores dessa literatura de língua portuguesa nesses países que têm como língua oficial o português, porque foram colônias de Portugal. Faz parte desse mesmo grupo o Mia Couto, com o seu Terra Sonâmbula, que recentemente também foi indicado aí como leitura obrigatória nos vestibulares. Após a independência desses países, que coincidentemente se deu em 1975, tanto Moçambique do Mia Couto quanto Angola do Pepe Tela tiveram sua independência decretada em 1975, após essa independência, os escritores, os intelectuais desses países tomaram para si a missão de consolidar um sentimento de pátria, de nacionalismo, uma identidade nacional. E o Pepe Tela, autor aí do Mayombe, tem uma história muito íntima com o movimento que levou à independência de Angola e depois tornou o partido político que governa Angola até hoje. Na sua juventude, o Pepe Tela foi estudar na Europa. As famílias que tinham condições mandavam seus filhos para estudar na Europa, em Portugal. Ali ele entrou em contato numa casa onde se reuniam estudantes vindos de diversas colônias africanas com esses movimentos de libertação, com essas ideias de libertação que estavam proliferando em toda a África, não apenas nas colônias portuguesas, mas também nas colônias de outros países, como da França e da Inglaterra. Ali ele conheceu o MPLA, Movimento pela Libertação de Angola. Na época, era um movimento influenciado pelo pensamento socialista, financiado pela União Soviética e por Cuba. Inclusive, guerrilheiros cubanos foram até Angola para treinar os guerrilheiros angolanos, acabaram lutando ao lado desses guerrilheiros. E aqui cabe uma informação que vai ser útil quando você estiver lendo o livro. Durante a narrativa, você vê que aqueles guerrilheiros que pertencem ao MPLA, eles questionam as ações de um outro grupo de guerrilheiros que tinha por sigla UPA, União do Povo Angolano, dizendo que o comportamento era diferenciado, criticando inclusive o comportamento, as ações desses outros guerrilheiros. O que acontece é o seguinte, gente, você sabe que depois da Segunda Guerra o mundo mergulhou na chamada Guerra Fria, ou seja, foi dividido em dois grandes polos. O polo socialista, liderado pela União Soviética, e o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Quando começaram a surgir os primeiros movimentos de libertação das colônias africanas, futuros países independentes, essas duas superpotências cresceram o olho para cima disso, queriam impor a sua ideologia. Então, esses países acabaram participando dessas guerrilhas, influenciando, financiando os movimentos de independência. Em Angola, você tinha esses dois movimentos, o MPLA, que era um movimento que seguia a ideologia marxista, socialista, financiado, como eu falei, por Cuba, pela União Soviética, e do outro lado você tinha o UPA, que era apoiado, financiado pelos Estados Unidos e que seguia uma ideologia mais capitalista aí. Esse é um dos motivos, não é o único e não é o principal, mas é um dos motivos
que fez com que Angola, após a sua independência, acabasse entrando numa profunda guerra civil que iniciou em 1975 e só terminou em 2002. Claro que há outros motivos que a gente vai ver, principalmente as divergências étnicas, o chamado tribalismo, mas essa divergência ideológica entre os grupos guerrilheiros também contribuiu para a guerra civil. O PPTela participou desse movimento. Quando iniciou a guerra de independência em Angola, no início dos anos 60, ele acabou saindo de Portugal, foi para a França, onde terminou seus estudos de sociologia, e no final dos anos 60, início dos anos 70, ele voltou para Angola já como membro do MPLA. Participou, dessa guerrilha de independência de Angola, e uma das missões mais marcantes que o PPTela participou foi exatamente a missão em Cabinda, que é o palco do livro Mayombe. Mayombe se passa todo nessa região de Cabinda, que foi uma das últimas regiões angolanas a aderir ao movimento de libertação, de luta pela independência aí. Da experiência do PPTela com os acontecimentos, com a campanha de Cabinda, nasceu o Mayombe, uma das suas obras mais importantes e mais conhecidas aí. O próprio PPTela fala que o Mayombe nasceu de um texto que lhe foi encomendado para ser lido numa rádio controlada pelos rebeldes como forma de propaganda política, de explicar os objetivos dos guerrilheiros naquela região. Ele escreveu o texto foi lido na rádio e tal, mas ele não ficou contente, ele achou que aquilo não traduzia a complexidade que era aquela campanha em Cabinda. E aí ele continuou escrevendo, e desses escritos acabou nascendo o Mayombe. O Mayombe foi escrito no início da década de 70, em pleno movimento de libertação, mas só foi publicado em 1980. Quando Angola finalmente conseguiu a sua independência, em 1975, o PPTela foi convidado para fazer parte do governo. O MPLA, que antes era um movimento de guerrilha, virou um partido político e assumiu o governo, passou a governar Angola e governa Angola até hoje. O PPTela, que fazia parte desse movimento, foi convidado para ser o ministro da Educação e exerceu esse cargo até 1980, quando ele acabou largando esse cargo político para ser professor universitário e dedicar-se mais à sua carreira de escritor. Hoje ele viaja pelo mundo, dando palestras, divulgando a sua obra e falando um pouco sobre esse processo de reconstrução de Angola após a independência, após a Guerra Civil, que durou até 2002 aí. Angola, assim como outros países africanos, sofreram muito com as guerras após a independência. As divergências internas, o tribalismo, as divergências ideológicas mergulharam esses países pós-independência em profundas guerras civis, que foram mais devastadoras e prejudiciais para a população que a própria guerra de independência. Angola, por exemplo, teve uma guerra civil que durou de 1975, ano da sua independência, até 2002. São quase 3 décadas de guerra civil que, como eu falei, arrasaram esse país. Economicamente, politicamente, socialmente e até ideologicamente. Não é à toa que as guerras de independência e as guerras pós-independências, as guerras civis nesses países africanos, acabaram se tornando os temas principais desses escritores, como é o caso do PPTela aí. O Mayombe é a obra mais representativa desse autor, que foi agraciado em 1996 com o Prêmio Camões de Literatura, o maior prêmio para um escritor de língua portuguesa. E é sobre esse livro que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre todo o contexto social, sobre todo o contexto histórico que envolve essa obra. Vamos falar sobre as características de estilo, sobre o enredo, sobre os conflitos tribais que existem dentro do livro e vamos falar principalmente sobre as características ideológicas
desses personagens, desses guerrilheiros, que antecipam a Guerra Civil. Embora o livro não fale sobre a Guerra Civil, a história se passa durante o processo de guerra pela independência, é fácil perceber pelos conflitos que se estabelecem entre os guerrilheiros, pelas profundas divergências culturais, étnicas, desses guerrilheiros que naquele momento estão unidos por um objetivo comum, que é a libertação, que é a luta contra a opressão portuguesa. Embora essa guerra civil venha a acontecer bem depois dos episódios narrados nesse livro, nada impede que uma questão de vestibular faça referência a esses fatos. Como você sabe, a leitura de uma obra tem que estar relacionada com o seu contexto. E a abordagem profunda dessas divergências tribais e ideológicas nos permite prever a guerra civil que acabaria acontecendo após a independência. Durante a nossa análise dessa obra, nós vamos abordar todo esse contexto social, todo esse contexto histórico, além de falar dos personagens, do enredo, da linguagem, do estilo do autor, enfim, tudo aquilo que pode ser cobrado numa prova de vestibular, para que você fique plenamente preparado e seguro para enfrentar essa prova. Certinho? Então, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as características formais da obra. Até daqui a pouco! Olá! Nessa segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura desta obra que é o Mayombe. E vamos começar explicando o próprio título, o que é Mayombe. Em primeiro lugar, eu queria observar que quando você procura o significado de Mayombe no dicionário ou no Google, você vai encontrar com I. O título é com Y. Mas ao procurar o significado disso, você vai encontrar com I. Mayombe é uma região da África marcada por uma densa floresta tropical. É a segunda maior floresta tropical do mundo. Assim como a Amazônia acaba envolvendo vários países, a mesma coisa acontece com essa região do Mayombe. Então é uma floresta, basicamente uma floresta, que pertence tanto a Angola quanto também à República Democrática do Congo, a República do Congo, Gabão, outros países que são fronteiriços com Angola. E Mayombe é o lugar onde ocorre a história do livro, ou seja, a maior parte das ações, dos conflitos, se passa dentro da floresta. Lembrando que o livro fala sobre aquelas guerrilhas de independência, né? Guerrilha é aquela luta em que um grupo menor, mais fraco, ataca um grupo maior e depois foge para se esconder. Uma guerra de emboscadas. O exército português era muito maior, muito mais bem preparado, muito mais armado que os guerrilheiros angolanos, então eles tinham que adotar essa tática da guerrilha. Então a floresta acaba se tornando uma aliada desses guerrilheiros. Elas oferecem proteção, é onde eles montam sua base, onde eles se escondem, e também acaba fornecendo alimentos para eles. Ao longo do livro, a floresta é meio que personificada, é como um ser vivo que participa ativamente das ações, da vida desses guerrilheiros. Dá uma olhadinha nesse fragmento aí para você entender melhor do que eu estou falando. Observe só. Num primeiro momento, a floresta funciona como um empecilho, né? Como um adversário, uma barreira que precisa ser vencida pelos guerrilheiros. Num segundo momento, quando os guerrilheiros se integram a essa floresta, ela se torna protetora, uma espécie de mãe caridosa que lhes dá proteção e alimento. Observem o trecho aí, ó. A mata criou cordas nos pés dos homens, criou cobras à frente dos homens. A mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão, medo. A mata abriu valas camufladas de folhas sob os pés dos homens. Barulhos imensos no silêncio da noite.
derrubou árvores sobre os homens. Até aqui você tem essa parte da floresta como uma oposição, como um empecilho, como um elemento opressor em relação a esses guerrilheiros. Agora vejam a integração desses guerrilheiros com a mata. E os homens avançaram, e os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram, e flores, e a mata curvou-se em abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os frutos. Então, a partir do momento que os homens enfrentam essas dificuldades, se integram à mata, à floresta, ela passa a ser uma aliada, uma protetora, que lhes fornece inclusive os frutos que os alimentam e que muitas vezes acaba sendo a única fonte de alimento que eles têm ali quando estão isolados da civilização da cidade. Um outro elemento que nós temos que observar também são os temas e a estrutura da narrativa como um todo. Nós podemos dividir essa narrativa em 4 blocos, em 4 tipos de episódios. Começa com os episódios de ação guerrilheira do MPLA contra os colonizadores portugueses. Esses episódios de ação guerrilheira estão basicamente no início do livro. O livro começa, a narrativa começa com uma ação guerrilheira, uma missão desses guerrilheiros no meio da mata. Eles vão atacar um acampamento de colonos para destruir as máquinas desse acampamento. Afinal de contas, essa era uma das principais fontes de exploração econômica dos portugueses. Então eles pretendem atingir, os portugueses destruindo as suas fontes de exploração econômica. E depois, no final, nós temos uma outra ação, no último capítulo do livro, fechando o livro, nós temos uma outra ação guerrilheira, quando aí há um choque mais direto entre esses guerrilheiros e uma patrulha portuguesa que estava justamente procurando essa base, tentando encontrar essa base dos guerrilheiros aí. Nessa ação final, inclusive, nós temos a morte de 2 dos personagens, incluindo aquele que pode ser visto como protagonista da narrativa ali. Então, nós temos esses episódios de ação guerrilheira, mas nós temos também episódios que mostram a estrutura e organização política do MPLA e também os seus conflitos internos, seus conflitos tribais. Então, em vários episódios está mostrando como que se organiza politicamente esse movimento, a sua estruturação, a sua ideologia socialista, e mostra também as divergências que existem dentro desse próprio movimento. Divergências essas basicamente por causa dos conflitos tribais, das etnias diferentes que, volto a insistir, naquele momento elas estão unidas por um objetivo comum, mas elas possuem profundas divergências ali por pertencerem a tribos diferentes. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. Outros episódios falam sobre as relações amorosas de uma mulher. Aliás, a única mulher que tem em toda a narrativa. Tem outras mulheres que são lembradas, por exemplo, o comandante lembra de uma antiga paixão, de uma antiga namorada dele. Mas fisicamente, a única mulher que participa da narrativa é essa Ondina. E ela acaba se envolvendo com vários guerrilheiros. Ela é noiva de um dos comandantes, do comissário político, mas ela acaba se envolvendo também com outros guerrilheiros ali. E é interessante observar, gente, que o narrador usa essa participação da Ondina para discutir o papel da mulher na sociedade, na futura sociedade que vai se estabelecer em uma Angola livre ali. Além disso, nós temos também aqueles episódios que são pura discussão política-filosófica dos mais variados temas. Esse é um aspecto muito importante do livro. Em vários episódios, o foco principal é a análise filosófica de vários conceitos, de várias ideologias, como o marxismo, como religião, como machismo, feminismo. São episódios tão ou mais relevantes até que os episódios de ação
que aparecem no livro aí. Mais para frente, através de textos selecionados, nós vamos mostrar algumas dessas discussões filosóficas que eu volto a insistir, são extremamente relevantes e podem ser foco de uma pergunta para o vestibular. Um outro aspecto que nós temos que analisar aí é o estilo e a linguagem. Essa narrativa tem um estilo bastante descontraído, bastante moderno. Afinal de contas, é um texto produzido no final do século XX. Portanto, é uma linguagem moderna, mas é uma linguagem que usa o português de Portugal. E você sabe que o português de Portugal tem algumas diferenças em relação ao português do Brasil. Eu falo de diferenças semânticas mesmo. Algumas palavras em Portugal têm um sentido diferente do que tem aqui no Brasil. Um exemplo prático e curioso que nós podemos citar do livro é quando o comandante está num processo de sedução com a Ondina, ele está sendo seduzido pela Ondina, e a Ondina, usando um vestido curto num determinado momento, deixa aparecer parte da roupa íntima dela. E aí nós temos a narrativa dizendo que o capitão se excita ao ver a ponta branca da cueca da Ondina. E aí você fica, como assim cueca? Acontece, gente, que em Portugal, cueca significa calcinha. E aí você tem que ter esse conhecimento para não achar estranho essa situação que está sendo narrada ali. Mas todo esse vocabulário divergência, existem também algumas palavras que têm um sentido específico para aquele momento, né? Para aquele ambiente, para aquela guerrilha. Tudo isso tem um vocabulário no final. Existem também as palavras que são tribais. Esses países africanos possuem diversas línguas tribais, embora o português seja a língua dominante, pelos quase 500 anos de colonização portuguesa, existem essas línguas tribais. Em alguns momentos, palavras nessas línguas, nessas diversas línguas, aparecem na narrativa, mas nada que seja um empecilho para a leitura. Pelo contrário, é uma leitura até bastante simples, bastante agradável, com uma linguagem moderna. É mais fácil você ler o Mayombe do que ler obras do século XIX, da língua portuguesa, como é o caso, por exemplo, do Cidade e as Serras, que usa aquele português mais castiço, mais elevado, mais característico do século XIX. Então, em relação à linguagem, nós não temos nenhuma dificuldade na leitura desse livro. E também não temos nenhuma particularidade que mereça maior destaque aí. Depois, nós temos que falar sobre o foco narrativo. Aqui sim você tem que tomar cuidado. Nós temos aqui uma narrativa que é feita em terceira pessoa, tem um narrador externo, onisciente e tal. Agora, a todo momento, este narrador cede a sua palavra aos personagens e de maneira direta, através do discurso direto. Então, em alguns momentos, os personagens assumem a narrativa em primeira pessoa. Ou seja, nós temos uma narrativa aqui que a gente chama de polifônica, ou seja, nós temos uma polifonia, várias vozes contando a mesma história. Entenda, gente, que não se trata aqui do uso do discurso indireto livre, como acontece, por exemplo, no Vidas Secas, em que o narrador mostra o ponto de vista do personagem com suas palavras, através do discurso indireto livre. O narrador apenas assume o ponto de vista do personagem. Aqui não. Aqui trata-se do discurso direto. O narrador sai de cena e assume a narrativa dos personagens em primeira pessoa. Dá uma olhada num exemplo aqui para você entender do que eu estou falando. Você está lendo o livro e de repente vem uma frase. Eu, o narrador, sou fulano. E aí um personagem começa a narrar. Aqui nós temos o momento em que o Teoria, que é um dos personagens do livro, começa a narrar em primeira pessoa. Olha só. Eu, o narrador, sou Teoria. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e é este o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não, para quem quer ouvir sim, e significa sim
para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Esses momentos em que os personagens assumem a narrativa são extremamente importantes porque eles nos dão outros pontos de vista. Então nós conseguimos perceber essa divergência tribal, essa divergência cultural, os conflitos mais pessoais através desse método de entregar o foco narrativo para o personagem. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos mais um fator de conflito entre os povos africanos. Os povos que estão divididos radicalmente entre brancos colonizadores e negros nativos, o fato de ser mulato, o fato de ser resultado da miscigenação de brancos com negros, também passa a ser um fator de discriminação. Esse personagem, em teoria, é um personagem relativamente culto, que exerce inclusive o papel de professor na base, né? Muitos dos guerrilheiros que apareciam lá eram camponeses analfabetos. Ele tem esse papel de alfabetizar esses guerrilheiros e de passar para eles também a ideologia marxista, socialista. Mas apesar disso, ele se sente meio que excluído do grupo como um todo por ser mulato. Ele precisa estar sempre provando o seu valor, a sua coragem, para não ser vítima de discriminação pelos demais guerrilheiros. Um outro aspecto que nós temos que analisar é a questão do espaço. Quando você lê o livro, você acha meio estranho, porque às vezes fala que para eles chegarem na capital, em Luanda, eles têm que passar, por exemplo, pela República do Congo. E aí você fala assim, mas como? Eles não estão em Angola? Por que eles têm que passar por outro país para chegar até a capital e tal? Na verdade, gente, olhando para o mapa de Angola, a gente entende o que está acontecendo. Veja, em relação ao espaço, a maior parte da ação se passa, como eu disse, na floresta do Mayombe. Algumas cenas se passam numa cidade, uma pequena cidade, que é a cidade mais próxima da base guerrilheira, chamada Dolize. E tudo isso está dentro de uma província chamada Cabinda, que fica nessa região do Mayombe. Agora dá uma olhada no mapa aqui. Isso aqui é o mapa de Angola. Isso que está aqui em cima, percebo que isolado de Angola é Cabinda. É nessa região de Cabinda, em meio da floresta aqui, que acontece a maior parte da história do Mayombe. Então, com aquelas divisões que ocorreram, né, aquele rateio dos países africanos, das regiões africanas, entre os colonizadores europeus, coube a Portugal essa situação aqui. Angola tem essa região toda aqui e mais essa. Isso aqui é uma província que faz parte de Angola, porém ela fica separada num determinado ponto aqui do todo de Angola. E isso explica por que às vezes, para chegar nas outras cidades de Angola, eles precisam passar, inclusive, por um outro país ali. É uma região pequena, né, que divide essa província de Angola, mas é significativa. Quando você está lendo o livro, você fica meio confuso. Ao ver o mapa de Angola, você entende isso que está sendo narrado no livro. Então o espaço é isso, volto a insistir. Existe uma personificação desse espaço na figura da floresta que dá título ao livro aí, Mayombe. Outro aspecto a ser analisado é a questão do tempo. Bom, a narrativa em si, ela é linear e cronológica. Ela começa, como eu disse, né, com a narrativa de uma ação desses guerrilheiros, depois eles voltam para a base, aí eles têm que se preocupar com arranjar comida, com os conflitos internos que estão acontecendo, os episódios que acontecem na cidade envolvendo a Ondina, até o conflito final, quando morre o protagonista. Esses fatos são narrados de forma linear e cronológica, uma sequência bastante lógica, e duram em torno de um mês, 4, 5 semanas. Não tem uma marcação precisa, mas é mais ou menos isso, cerca de um mês. Tá? Agora,
Quando os personagens assumem as narrativas, eles acabam recordando de fatos, de cenas do seu passado. Às vezes, apenas alguns meses, alguns anos antes, às vezes cenas da infância. E aí nós temos esse tempo estendido. Mas isso são flashbacks, que não interferem diretamente nos fatos principais que estão sendo narrados. Esses fatos principais são condensados nesse período de cerca de um mês, 4 ou 5 semanas aí. Certinho, gente? Bom, na próxima aula eu estarei falando para vocês sobre as personagens deste livro e alguns episódios importantes que são relevantes para nós entendermos estes personagens. Então, não saia daí, daqui a pouco eu volto para comentar os personagens. Até mais! Olá! Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre as personagens do livro Mayombe. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ó. As personagens desse livro são bastante complexas, bastante densas, aprofundadas nos seus dramas psicológicos, nos seus conflitos internos. E como eu falei na aula anterior, essas diversidades, essas complexidades nos são mostradas quando estas personagens assumem a narrativa. Quando elas assumem a narração em primeira pessoa, elas acabam mostrando o que elas pensam, como que elas veem aquela guerrilha, quais são as motivações que os levaram a essa luta, quais são os seus traumas, seus dramas do passado. E aí essa diversidade fica muito evidente. Então você tem que entender o seguinte, ó, é um grupo de guerrilheiros, né, lutando por uma causa comum. Essa causa comum os une, que é exatamente a luta contra a opressão maior, que é o jugo português, ou seja, a luta pela independência, mas não apaga totalmente os conflitos internos, que precisam ser administrados pelos líderes, pelos comandantes ali. E é aí que eu falei para vocês, gente. Embora a história fale sobre fatos ocorridos no início da década de 70, antes mesmo de Angola conseguir a sua independência, que ocorreria em 1975, já é possível prever o que vai acontecer com Angola após a guerra. Como eu falei, você tem aqui um grupo de guerrilheiros que segue a ideologia socialista, influenciados e até financiados pela União Soviética, por Cuba, treinado por guerrilheiros cubanos. Ao mesmo tempo, você tinha um outro grupo, que é o UPA, divisão capitalista, influenciado e financiado pelos Estados Unidos. Isso já nos deixa prever um conflito que ocorrerá entre essas duas grandes ideologias após a independência, mas principalmente as divergências étnicas, né? Os conflitos tribais, que nós veremos mais tarde, irão promover depois uma guerra civil angolana que vai durar de 1975 até 2002 e volto a insistir que vai arrasar esse país. A guerra civil em Angola foi mais prejudicial para o povo angolano, para o país como um todo, do que a própria guerra de independência. E embora isso não esteja narrado aqui, ele pode ser motivo de uma pergunta no vestibular. Isso faz parte do contexto histórico que você tem que saber quando analisa, quando lê uma obra aí. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses personagens para poder destacar um pouco dessas divergências que eu acabei de comentar. Nós temos aqui como protagonista, como personagem mais relevante na narrativa, o comandante sem medo. Aqui é importante que você entenda o seguinte, ó. Esses personagens não são chamados pelo seu nome. Quando eles entram na guerrilha, quando eles chegam na base, quando eles são treinados, eles recebem um nome, um apelido, um pseudônimo, tá? Um nome de guerra. E aí eles passam a ser tratados por esse nome. Então nós temos nomes estranhos aí, como Comandante Sem Medo, Lutamos, Milagres. São nomes que foram dados a esses guerrilheiros como nome de guerra. Esse Comandante Sem Medo é o que eu chamo de guerrilheiro filósofo. Ele tem uma formação cultural e ideológica bastante elevada, ele estudou na Europa, estudou marxismo e tal, e tem também uma prática
da aplicação dessa ideologia, né, através dessa luta de guerrilha aí pela independência de Angola. Por ser um dos mais experientes, né, são todos guerrilheiros muito jovens, então o comandante é um dos que tem maior idade ali, maior experiência de vida, ele consegue ter uma visão mais ampla do movimento como um todo, do socialismo e de outros conceitos como religião, machismo, liberdade sexual. Ele é o guerrilheiro que mais discute, que mais filosofa em torno de temas bastante polêmicos aí. Esse apelido Sem Medo, ele conseguiu graças às suas atitudes muitas vezes até intempestivas, impetuosas, diante dos perigos aí. Na verdade, isso tem a ver com trauma do seu passado. Ele se sente responsável pela morte da mulher que ele amava e aí no começo, né, na sua juventude, ele acabou ganhando esse apelido por muitas vezes desafiar a morte ali. Ele é de uma tribo chamada Kikongo, tá? Uma das diversas tribos que compõem esses guerrilheiros aí, porém ele é alguém que já superou as divergências tribais, os conflitos tribais. É interessante observar na narrativa que esses personagens, quanto maior é o seu conhecimento, quanto maior é a sua educação, menos tribalistas eles são. Os personagens mais arraigados, mais presos aos valores tribais, aos conflitos tribais, são exatamente aqueles que ainda não têm uma cultura mais ampla aí. O comandante já superou esses conflitos tribais graças justamente a esse pensamento mais esclarecido. Um outro aspecto interessante é que ele não consegue se ver como membro dirigente do partido após a guerra. Ele diz que o papel dele termina com a guerra. Ele não se vê participando da construção de Angola como país independente e a todo momento ele declara isso ao longo da narrativa. Tanto que o próprio Pepetela, numa entrevista, diz que o comandante Sem Medo pediu para morrer. Porque ele morre no final do livro, no último conflito, na última batalha, ele acaba morrendo. Ou seja, havia uma consciência por parte desse personagem de que ele ficaria deslocado após a guerra. A guerra é a sua essência, ele não consegue imaginar o que ele faria após a guerra da independência. Depois nós temos o comissário político. Como o nome já diz, ele é um dos comandantes da base, e o papel dele é justamente esclarecer politicamente não só os seus comandados, como também fazer um trabalho de esclarecimento político com a população de uma forma geral. Você sabe que uma guerra se ganha com o apoio da população. Nessa região de Cabinda, a população ainda era muito resistente ao movimento libertário, ainda era muito fiel ao dominador português, ao colonizador português. Tanto que os guerrilheiros falam que é uma região de traidores, né? Que aqueles trabalhadores lá são verdadeiros traidores do povo angolano. Então cabe ao comissário político esse trabalho de convencimento, de mostrar, até porque havia uma propaganda política por parte do governo português de que esses guerrilheiros eram assassinos, bandidos, ladrões, né, que estariam contra o povo. Então ele tem que fazer todo esse trabalho de convencimento para trazer o povo para o lado dos guerrilheiros. Tem um episódio logo no início que mostra claramente esse trabalho do comissário, que é quando eles invadem um acampamento de lenhadores, né, de pessoas que estão cortando madeira para os portugueses na floresta. Então eles invadem, prendem os trabalhadores, destroem o acampamento, aí levam os trabalhadores para a mata, esperam a vinda do exército português para preparar uma emboscada, né, depois fogem e aí libertam esses trabalhadores, mostrando a eles que eles estão do seu lado, né? Devolvem os instrumentos que eles tinham comprado, destroem apenas os tratores, as máquinas que pertenciam aos portugueses, procuram convencê-los de que quem está realmente lucrando com aquele trabalho não são eles trabalhadores, mas sim os portugueses, os colonizadores. E no meio dessa situação toda, um desses trabalhadores foi roubado. Um dinheiro que ele trazia foi roubado por um dos guerrilheiros. Quando isso é descoberto depois, inclusive encontra-se o traidor que é preso e tal, o comissário político faz questão de voltar
até a vila onde estão esses trabalhadores para devolver aquele dinheiro. Porque ele argumenta que essa ação desse guerrilheiro de ter roubado o trabalhador estaria confirmando aquela propaganda negativa que se fazia sobre os guerrilheiros. Então ele vai correndo o risco, inclusive, de ser preso e tal, até a vila para devolver esse dinheiro que acaba, inclusive, sendo doado pelo trabalhador aí para a causa revolucionária. Mas isso mostra o quanto ele dá importância para esse aspecto político. A mesma coisa ele faz em relação aos seus companheiros. O comissário político é um guerrilheiro bastante jovem, inexperiente, e ele é o noivo da Ondina. Como a Ondina é um pouco mais velha, ela é professora lá em Dolise e tal, e tem mais experiência que ele. Quando ele conheceu a Ondina, ele era virgem ainda, e a Ondina já tinha experiência com outros homens. Ele se sente muito travado nesse relacionamento. Ele sempre acha que não a está satisfazendo sexualmente. E acaba sendo uma verdade, justamente porque ele fica muito travado, muito inibido, ele não consegue satisfazer a Ondina, que é uma mulher extremamente fogosa. Isso faz com que ele fuja dela. Ele fica muito tempo na mata, quando ele vai visitá-la, ele fica pouco tempo com ela e volta para a mata, e isso abre espaço para que a Ondina procure a sua satisfação sexual com outros homens. Primeiro com o chefe da organização lá em Dolise, que é o André, a gente vai ver depois, e depois ainda com o próprio comandante aí. Mas durante o livro nós percebemos que o comissário vai crescendo com as suas experiências. O próprio sofrimento amoroso, né, quando ele fica sabendo da traição da Ondina, os conflitos que ele vive dentro do tribalismo, as conversas que ele tem com o próprio comandante, fazem com que ele vá amadurecendo. O comandante sem medo, por exemplo, vê nele uma espécie de filho. Alguém que precisa ser educado para a vida, que precisa ser orientado para a vida. E no final a gente percebe que esse comissário político é que irá substituir o comandante sem medo após a morte dele. Depois nós temos, ainda fazendo parte dos chefes ali, o chefe de operações, aquele encarregado de organizar as operações de guerrilha. Observe, gente, que o comissário é da tribo Kivundo, diferente do comandante que é da tribo Kikongo. No entanto, entre eles não há nenhuma divergência. O comissário também, por ser uma pessoa mais esclarecida, mais estudada, também já superou esse tribalismo aí. Já o chefe de operações também é de origem Kivundo, do mesmo do comissário político. E aí nós percebemos que esse chefe de operações fica indignado quando, numa divergência, o comissário, ao invés de ficar do lado dele, muitas vezes fica ao lado do comandante, porque ele acha que por serem da mesma tribo, eles deveriam se unir, né? Juntar forças ali. Esse chefe de operações, em vários momentos também, questiona as atitudes e ordens do comandante como sendo retaliações em cima de membros do movimento que não sejam Kikongo, que não sejam da tribo dos Kikongo. Ou seja, o chefe de operações ainda está muito preso a esse tribalismo. Acaba incitando muitas vezes divergências entre os guerrilheiros que precisam depois ser administradas pelo comandante e pelo comissário político ali. Temos ainda o Teoria, que a gente já falou anteriormente. O Teoria tem o papel de professor ali na base, né, de alfabetizar os guerrilheiros que vêm sem alfabetização, de ensinar a eles um pouco da ideologia socialista. E como nós vimos, o Teoria tem um drama que é o fato dele ser mulato, dele não ser nem branco e nem negro. E isso faz com que ele seja vítima de discriminação. Então, embora o Teoria seja um personagem relativamente covarde, ele tem muito medo de morrer, ele tem medo da guerra e tal, ele está sempre se prontificando, né, como voluntário para as missões mais perigosas. E ele sente que isso é uma necessidade. Outros guerrilheiros que não têm esse drama da mestiçagem poderiam se esquivar dessas missões, dessas responsabilidades que não seriam cobrados. No caso dele, ele acha que será cobrado e ele tem que estar sempre mostrando um esforço maior. No início, por exemplo, ele está ferido, ele machucou o joelho, pedem para que ele, o comandante chega a pedir para que ele desista da missão, que ele volte para a base, mas ele insiste em continuar, mesmo com muita dor, com muito sofrimento, porque ele acha que não tem o direito de demonstrar fraqueza
pela sua condição racial. É mais um fator de conflito que o livro nos apresenta aí. Num país, volto a insistir, em que há uma divisão muito radical entre brancos e negros, o fato dele ser mulato vira uma forma de discriminação. Depois nós temos a Ondina. Como eu falei para vocês, a Ondina é a única mulher que participa da narrativa como um todo, né, de maneira física. Ela é noiva do comissário, ela é professora em Dolise. As ações da Ondina, elas acabam gerando uma discussão sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o machismo, sobre a discriminação. Insatisfeita com seu relacionamento com o comissário, sexualmente falando, ela acaba buscando essa satisfação em outros homens. Primeiro se envolve com o André, o chefe das operações na cidade, e depois acaba se envolvendo também com o comandante sem medo, o chefe da guerrilha lá. Então nós percebemos que o narrador utiliza esta personagem feminina para também colocar como discussão, como reflexão, esse papel da mulher na sociedade, essa situação de discriminação de gênero que é muito comum no mundo todo e principalmente nesses países culturalmente mais atrasados, como é o caso dessas antigas colônias de Portugal. Depois nós temos aí o personagem cujo nome de guerra é Milagre. E aqui, quando ele assume a narrativa, nós ficamos sabendo da sua história, do seu trauma de infância. Quando ele era criança, ele presenciou a morte do pai. O pai dele era um camponês humilde. O movimento de luta de independência em Angola começou com uma revolta de camponeses que foi duramente reprimida pelo governo português. Esses camponeses foram enterrados, deixando só a cabeça de fora, e aí um trator daqueles que nivela a terra passou decapitando esses camponeses, como um exemplo para outros possíveis revoltosos ali. O Milagres assistiu essa cena. Isso criou nele um profundo ódio em relação aos portugueses, foi isso que o motivou a entrar na guerra contra Portugal, na guerra da independência. Ele maneja uma bazuca, o maior prazer dele é exatamente destruir aqueles tratores que são usados lá na exploração da madeira. É como se ele estivesse ali se vingando um pouco da morte do pai. Também é uma característica desse guerrilheiro o profundo tribalismo. É um guerrilheiro extremamente corajoso, né? Não tem nenhum medo da guerra, está sempre na frente de combate, mas ao mesmo tempo também tem acirradas divergências com outros guerrilheiros devido a esses conceitos tribalistas. Depois nós temos mais 4 personagens que merecem destaques aí. Temos o Lutamos, também um nome de guerra aí. O Lutamos é o único guerrilheiro da região de Cabinda. Então ele tem o papel de ser o guia dos guerrilheiros daquela base lá. Às vezes ele sai para investigar a região, né, a floresta, para conseguir caça, para conseguir alimentos. Quando tem uma missão é ele que vai na frente. Só que, como eu falei para vocês, a região de Cabinda era a mais resistente, era a mais fiel ainda ao colonizador português. Havia entre os guerrilheiros um sentimento de que a região de Cabinda era traidora. E isso passa para o Lutamos. Então o Lutamos a todo momento sofre com a desconfiança dos companheiros de que ele possa traí-los. Ou seja, de que ele possa a qualquer momento revelar a localização dessa base, desses guerrilheiros, para o exército português. Ele precisa então estar sempre também provando a sua fidelidade, o seu engajamento à causa ali. No final, na última batalha, ele morre junto com o comandante, provando o seu valor. Temos também o Muchangwa. O Muchangwa, esse carinha aí, ele é um destribalizado. Aqui tem uma outra coisa também. Algumas vezes, membros de tribos diferentes se uniam. Então vejam, ele é filho de pai umbundo com mãe quimbundo. Isso faz com que eles sejam renegados pelas duas tribos. Né? Os descendentes, os filhos são renegados pelas duas tribos. Ele vira um destribalizado. Isso não quer dizer que ele deixe de participar daqueles conflitos. Porque por se sentir excluído, tem um momento que isso fica bem claro. Quando eles estão voltando de uma missão,
ele meio que se perde na floresta, e aí o comandante pede voluntários para irem buscar esse guerrilheiro aí, destribalizado. E ninguém se oferece. E o comandante faz uma reflexão ali, compreendendo que isso acontece exatamente por causa desse tribalismo. Como ele não é de nenhuma tribo, ele não é protegido por ninguém. Agora, isso faz também com que ele se torne bastante revoltado. Ele vive incitando os conflitos porque ele não tem travas na língua. Está escrito aqui, ó, ele é uma espécie de anarquista das palavras. Ele não escolhe palavras mesmo para dizer o que ele pensa. E acaba muitas vezes gerando conflitos, gerando brigas entre os guerrilheiros ali. Então, mais um caso de conflito entre eles. Você tem os conflitos que são pelas características de etnias tribais, tem aqueles provocados por quem não pertence a nenhuma tribo e tem também aqueles provocados por quem sofre com a mistura entre brancos e negros. Eu volto a insistir, esse aspecto é extremamente relevante, preste atenção nisso. Aí nós temos um outro guerrilheiro chamado Mundo Novo. O Mundo Novo, apesar de jovem, ele também tem uma experiência europeia. Ele estudou na Europa, mergulhou de cabeça no estudo do marxismo, então ele tem uma cultura marxista, uma cultura comunista, fruto de estudo mesmo, né, dos livros, que muitas vezes o leva a entrar em conflito com a aplicação prática dessas ideologias. Então, às vezes ele questiona, por exemplo, as ações do comandante, porque não segue aquilo que a cartilha ensina, aquilo que está preconizado nos livros do comunismo, do socialismo e tal. Por exemplo, quando é preso aquele traidor que havia roubado um dos trabalhadores, a cartilha diz que esse ato de traição deve ser punido com a execução imediata, com a morte imediata do traidor. O comandante, no entanto, protela isso, não cumpre essa determinação, prende apenas o traidor e manda para o comando geral para que tome as decisões e faça a punição que julgar correta aí. O Mundo Novo contesta isso. O que acontece com o Mundo Novo é que ele ainda não tem a experiência da prática que o comandante sem medo tem. O que o comandante percebe é o seguinte, ó, se ele executa sumariamente esse traidor, cumprindo aquilo que preconiza a cartilha do marxismo ali, do movimento guerrilheiro, ele iria criar um conflito desnecessário, ele iria, na verdade, acirrar os conflitos que já existem entre os membros das diversas tribos. Os que fossem da tribo daquele traidor se sentiriam agredidos e isso poderia até gerar um conflito mais sério. Então, esse processo de administrar como que se aplica a ideologia guerrilheira, o Mundo Novo ainda não tem. Mas ele vai aprendendo com o tempo. A experiência prática vai fazer com que ele se torne menos radical em relação a essa ideologia. No final, ele vai ser escolhido para substituir o André. O André é o comandante da base de Dolise, da cidade. Ele é encarregado da organização logística do movimento, então ele tem que conseguir comida para os guerrilheiros, armas, é ele que recebe os voluntários que querem entrar na guerrilha, que manda para a base para serem treinados. Enfim, ele exerce esse cargo de chefia ali na cidade. Quando ele se envolve com a Undina, ele acaba sendo preso, destituído, mandado para a capital para ser julgado e o Mundo Novo acaba assumindo o seu lugar. É importante registrar que o André tem alguns defeitos de caráter. Ele não parece ser totalmente comprometido com a causa. Ele usa o seu cargo em benefício próprio, ele usa os conflitos tribais, né? Ele ainda tem fortes pensamentos tribalistas, ele usa os conflitos tribais para beneficiar membros da sua etnia, da sua tribo, e isso, obviamente, gera um desconforto para o movimento como um todo, afinal de contas, ele é um dos responsáveis por esse movimento, é um dos que exerce um cargo de chefia nesse movimento aí. É isso, gente. Então, em relação às personagens, nós temos essas aí que têm maior destaque, não temos nenhum outro personagem que mereça um comentário mais profundo. Com essas informações,
mais a leitura do livro, que obviamente é indispensável, você tem condições de responder questões sobre o comportamento, as características, as funções desses personagens aí. Certinho? Na próxima aula, para encerrar essa análise, nós vamos falar sobre as discussões ideológicas. Eu volto a insistir, essas discussões são extremamente importantes e podem resultar numa questão de vestibular. Então, até daqui a pouco. Ok, nessa última aula, nós vamos falar sobre as discussões ideológicas que acontecem ao longo de toda a narrativa do Mayombe. Quando você começa a leitura do livro, você tem uma primeira impressão de que vai ser uma narrativa concentrada especificamente nas ações desses guerrilheiros lutando contra o dominador português pela independência de Angola, que esse vai ser o foco principal da narrativa. No entanto, depois de terminado a leitura, você começa a perceber que as discussões ideológicas, filosóficas sobre os mais variados temas é que acabam sendo o elemento mais relevante ou um dos elementos mais relevantes dessa narrativa. E por isso mesmo merece uma atenção especial. Essas discussões ideológicas, elas se dão ao longo de toda a narrativa e através de todos os personagens, dos seus dramas, dos seus conflitos, do seu comportamento, do seu pensamento, das suas contradições. Normalmente elas acontecem exatamente quando estes personagens assumem a voz narrativa. Então vamos começar com a primeira discussão ideológica, que é exatamente a questão racial. A gente já comentou um pouco isso nas aulas anteriores, quando falamos do personagem Teoria. Aqui nós temos mais um fragmento do momento em que o Teoria funciona como narrador. Olha só o que ele diz, ó. Criança ainda, queria ser branco, para que os brancos não me chamassem negro. Homem, queria ser negro, para que os negros não me odiassem. Onde estou eu, então? Os outros podem esquivar-se, podem argumentar quando são escolhidos. Como o poderei fazer? Eu, que trago em mim o pecado original do pai branco. Então, é um aspecto interessante, que muitas vezes quem está de fora não consegue imaginar. Mas quando você começa a observar que nós estamos num país onde uma divisão racial é muito explícita entre brancos e negros, onde o branco representa o colonizador, opressor de décadas, de séculos, e o negro, o nativo oprimido, a mistura dos dois, ao invés de ser uma solução, acaba sendo um problema. A discriminação se dá exatamente em cima daquele que não representa nem um e nem outro. Como eu já expliquei para vocês, o Teoria se sente inferiorizado por essa condição de ser uma mistura de mãe negra com pai branco. Isso faz, inclusive, com que ele precise, para ele mesmo, estar sempre mostrando o seu valor, a sua coragem ao longo de toda a narrativa do Mayombe. Outro aspecto que merece atenção, outra discussão ideológica, é o tribalismo. Esse talvez um dos mais importantes e que, como eu já falei, acabou sendo um dos principais responsáveis pela guerra civil que aconteceu em Angola após a independência. Dá uma olhada nesse fragmento que tem como narrador o Milagre. Lembrando que o Milagre é um dos personagens mais preso, mais arraigado ao pensamento tribalista. Veja como esse pensamento se manifesta. Olha só. O problema é que há tribalismo e tribalismo. Há o tribalismo justo, porque se defende a tribo que merece. E há o tribalismo injusto quando se quer impor a tribo que não merece ter direitos. Você está percebendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, existe um tribalismo que é justo, é aquele que dá direitos à tribo que merece mais. Agora, há um tribalismo injusto que é aquele que quer dar os mesmos direitos para a tribo que não merece. Então aí fica bem claro, né, o preconceito tribal que esse personagem tem. Mas fica pior mais adiante, olha só. É verdade que todos os homens são iguais, todos devem ter os mesmos direitos. Obviamente que isso aqui é uma das pregações do socialismo que ele aprendeu e tal. Então ele concorda com isso. Tá certo, todos os homens são iguais, todos os homens devem ter os mesmos direitos. Mas olha o que ele diz a seguir, ó.
mas nem todos os homens estão no mesmo nível. Há uns que estão mais avançados que outros. São os que estão mais avançados que devem governar os outros. São eles que sabem. Ou seja, eles são melhores, eles são superiores, então eles têm que governar. Eles é que sabem. É como as tribos. As mais avançadas devem dirigir as outras e fazer com que estas avancem até se poderem governar. Você percebeu o preconceito extremo que existe aí? As tribos se sentem em níveis diferentes. Os membros dessas tribos se sentem em níveis diferentes. Sentem-se, portanto, no direito de ter alguns privilégios, porque são melhores que os outros. E aí a implantação de um sistema que prega a igualdade entre todos vai enfrentar resistência por causa desses conceitos, dessas ideologias tribais. Isso é apenas um exemplo. O livro está recheado de discussões que colocam esses conceitos tribais em choque, em conflito. Vale a pena prestar atenção a esse detalhe. Outra discussão que nós podemos destacar é em cima das ideologias, mais especificamente aí a ideologia socialista. Olha só, eu sou um herético, eu sou contra a religiosidade da política. Sou marxista? Penso que sim. Conheço suficientemente o marxismo para ver que as minhas ideias são conformes a ele. Mas não acredito numa série de coisas que se dizem ou se impõem em nome do marxismo. Sou, pois, um herético, um descrente, um anarquista, um sem partido, um renegado, um intelectual pequeno burguês. Uma coisa, por exemplo, que me põe doente é a facilidade com que vocês aplicam um rótulo a uma pessoa, só porque não tem exatamente a mesma opinião sobre um ou outro problema. Observe que aqui quem está falando é o Sem Medo, o comandante Sem Medo. Como eu falei no início, quando a gente falou dos personagens, o comandante Sem Medo é o mais filósofo, é o que tem as discussões mais profundas, mais filosóficas. E um detalhe interessante é que o comandante Sem Medo não tem aquele processo de se tornar narrador em primeira pessoa. Quando as ideias dele são colocadas, ou é através do discurso indireto livre do narrador externo, ou é através do diálogo, da conversa, como esse exemplo aqui. Ele está conversando com o comissário e aí expondo as suas ideologias, seus pensamentos, né, os seus conceitos sobre diversos assuntos ali. Dá a impressão que esse comandante Sem Medo seria a representação mais direta do pensamento do próprio autor. Por isso, não há necessidade de colocá-lo como narrador em primeira pessoa. Mas é ele que promove as maiores discussões. Aqui, por exemplo, ele admite ser marxista, quer dizer, ele se identifica com o marxismo, como o Pepetela se identificava com o marxismo, com o socialismo. Entende que seria o melhor sistema para aquele momento, para ser implantado após a Revolução da Independência ali. Porém, ele tem um marxismo equilibrado, uma consciência de equilíbrio. Ele não aceita os excessos que sempre são tomados em nome de um partido, de uma religião, de uma paixão por um time de futebol. Os excessos é que são os problemas. Vou até retomar aqui quando ele diz o seguinte, ó, uma coisa, por exemplo, que me põe doente é a facilidade com que vocês, e aí ele se coloca diferente dos demais marxistas, vocês aplicam um rótulo a uma pessoa só porque não tem exatamente a mesma opinião sobre um ou outro problema. Ou seja, ele tem consciência de que tudo que é levado a exagero, tudo que é levado ao excesso, acaba virando prejudicial. Como na religião, por exemplo, né? O radicalismo que faz com que pessoas matem outras pessoas porque não têm a mesma visão religiosa que eles têm. Esse tipo de radicalismo é extremamente prejudicial para qualquer ideologia, para qualquer governo, para qualquer relacionamento. E o comandante Sem Medo destaca isso em vários momentos. Quer ver mais um? Agora ele vai discutir a implantação do socialismo após a Revolução. Dá só uma olhada, ó. Vamos construir o socialismo. Quer dizer, vamos impor o socialismo
na Angola independente. Ao fim de 5 anos, o povo começará a dizer: mas esse tal socialismo não resolveu este problema e aquele. Isso é perfeitamente previsível também, gente. Quando se faz uma revolução, faz-se uma série de promessas, é que nem promessa de campanha. Na própria promessa, qualquer pessoa que escutar isso de forma equilibrada vai perceber que há exageros e que nem tudo será cumprido, ou até que a maior parte não vai ser cumprido. Então ele já tem consciência, olha, depois de implantado o socialismo, o povo vai perceber que todas aquelas promessas não se cumpriram plenamente. E aí vai começar a manifestar a sua insatisfação. E olha o que vai acontecer daí, ó. O povo está a ser agitado por elementos contra-revolucionários. Esse vai ser o argumento, então, dos membros do partido que estão no poder. O povo está sendo agitado, não é o povo que está pensando por si, o povo está sendo induzido, agitado por elementos que são contra a revolução. Objetivamente, será necessário apertar-se a vigilância no interior do partido, aumentar a disciplina, fazer limpezas. Então, vai ser necessário tomar algumas atitudes mais drásticas para manter aquele socialismo imposto que agora já está se tornando descontente para o povo. Vai ser necessário uma atitude mais policial, mais opressora, de repressão àqueles que seriam responsáveis, então, por estar incitando o povo. É necessário fazer uma limpeza. Mas olha o que isso resulta. Mas essas limpezas servirão de pretexto para que homens ambiciosos misturem contra-revolucionários com aqueles que criticam a sua ambição e os seus erros. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que estão ainda ao lado da revolução, que só querem melhorias, poderão ser acusados de contra-revolucionários só porque estão discordando de pessoas poderosas que terão seus interesses contrariados aí e passarão a ser perseguidos politicamente. E o resultado final é isso aqui, ó. Passar-se-á ao ambiente policial dentro do partido, e toda crítica será abafada no seu seio. O centralismo reforça-se, a democracia desaparece. Observem, gente, que nós temos aqui um guerrilheiro revolucionário em plena revolução para implantar o socialismo, já consciente de que esse socialismo depois, para ser mantido, terá que se tornar em autoritarismo, terá que agir com violência, com autoritarismo, com restrição aos direitos. É um questionamento que normalmente não se vê em obras que falam sobre o socialismo. Nós temos uma obra da literatura brasileira, que é o Capitães da Areia, frequentemente cobrado também nos vestibulares, em que o socialismo é visto de uma maneira muito romântica, muito idealizada. Em nenhum momento ao longo do Capitães da Areia você tem qualquer tipo de discussão que deixe aberta a possibilidade de ver o socialismo como um regime que tem que ser implantado juntamente com o autoritarismo, com a restrição de liberdade. Afinal de contas, é ainda uma idealização, né? Uma visão idealizada do socialismo. Aqui no Mayombe, mesmo que o socialismo ainda não esteja implantado, já há uma discussão que prevê as consequências do autoritarismo, da falta de liberdade que esse regime irá impor ao povo angolano. E é bom ficar alerta, inclusive, para a possibilidade de uma questão comparativa entre a ideologia socialista do Mayombe e a ideologia socialista do Capitães da Areia, por exemplo. Aí. E o próprio comandante Sem Medo continua com essa discussão, questionando as promessas que se faz ao povo, que naturalmente são falsas. Olha só, é demagogia dizer que o proletariado tomará o poder. Quem toma o poder é um pequeno grupo de homens, na melhor das hipóteses, representando o proletariado ou querendo representá-lo. Para fazer parte da equipe dirigente, é preciso ter uma razoável formação política e cultural. O operário que a isso acede, que chega a isso, passou muitos anos ou na organização ou estudando. Deixa de ser proletário. É um intelectual.
Vejam a profunda consciência que esse comandante tem de que essa promessa de que o socialismo vai colocar o proletário no poder, é a revolução do proletariado, o proletariado chegará no poder, é falsa, é mentirosa. Quem chega ao poder são os intelectuais, são os líderes, que já estão muito distantes do proletário, que já não têm aquela experiência cotidiana dos dramas vividos por esses proletários. E, portanto, não irão ter condições de realmente resolver esses problemas dos proletários, representar esses desejos dos proletários aí. Temos ainda, para encerrar, uma discussão mais ampla sobre religião e liberdade sexual. Aqui nós temos um diálogo entre a Ondina e o Sem Medo. Observem só, a Ondina falando: tu és um homem, podes ser muito mais livre. Se queres uma mulher, nada te retém. Como tu, é igual. Então observem o comandante Sem Medo defendendo esse pensamento de que entre homens e mulheres não há diferença. As mulheres têm esse mesmo direito. Aí a Ondina rebate: não, a sociedade é muito mais severa para uma mulher. E aí o comandante estende isso para um plano mais amplo. Não estava a falar da sociedade, mas da moral individual. Ele diz que muitas vezes essas restrições não são nem da sociedade, mas dos conceitos morais, principalmente os conceitos religiosos, né? Em que a sexualidade, a liberdade sexual é um verdadeiro tabu. Olha só, raciocinamos em função da nossa sociedade. Sociedade assimilada à cultura judaico-cristã europeia, em que o homem tem de ser ciumento porque é o bode do rebanho e a mulher é a sua propriedade. Observe que aqui há uma discussão bem ampla sobre sexualidade, sobre igualdade de gêneros, sobre religiosidade, sobre conceitos religiosos. Isso é um exemplo de uma das principais características desse livro. Volto a insistir, o livro não é um livro baseado em ação guerrilheira, em aventuras heróicas e tal. O livro se propõe a uma discussão filosófica bem mais profunda, não só da realidade angolana, dos conflitos tribais, das divergências étnicas e ideológicas, das discussões ideológicas sobre o próprio socialismo que estava sendo implantado, mas também discussões mais amplas, mais profundas e mais pessoais, como machismo, feminismo, sexualidade, direitos iguais de gênero e até mesmo discussões sobre a religiosidade. Esse tipo de análise é extremamente importante. Dá para se fazer questões bem profundas sobre esses temas, sobre essas discussões ideológicas. Certinho? Bom, gente, eu espero com essas aulas ter contribuído para a sua compreensão dessa belíssima obra do Pepe Tela, que é o Mayombe. Claro, eu volto a insistir, isso não substitui a leitura. O ideal é que você use essa aula para reforçar a sua leitura, especialmente se você vai fazer o vestibular da FUVEST, que exige, uma leitura mais atenta e mais aprofundada. Eu vou me despedindo e aguardo você numa próxima aula de análise de obras literárias. Até mais!